Quando o sexto anjo toca a trombeta, conforme descrito em Apocalipse 9, 13 e 21, um cenário de magnitude inimaginável se desenrola. Uma voz vinda do altar de ouro diante de Deus ordena que 4 anjos, mantidos cativos junto ao grande rio Eufrates, sejam soltos. Esses anjos, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, têm uma missão clara: eliminar a terça parte da humanidade. Esses anjos não são comuns. Estudos teológicos indicam que sua prisão simboliza o controle divino sobre forças destrutivas que, sem a permissão de Deus, jamais poderiam agir. Eles representam a execução de um julgamento justo, ainda que terrível, sobre a humanidade. O Eufrates, mencionado em Gênesis como um dos rios do Éden, é mais do que um marco geográfico. Ele simboliza a prosperidade e o declínio das nações. Hoje, sua redução drástica reflete não apenas mudanças climáticas, mas também um aviso espiritual. A humanidade está esgotando os recursos dados por Deus, sem pensar nas consequências. O Eufrates é mencionado pela primeira vez em Gênesis 2:14 como um dos rios do Éden. Ao longo da história, foi o berço de grandes civilizações, como a Babilônia e a Assíria, mas também o palco de juízos divinos. Em Jeremias 51, 63 e 64, vemos a profecia da queda da Babilônia associada ao Eufrates. Agora, em Apocalipse 9, o rio é novamente um elemento central no cumprimento das profecias. O esgotamento do Eufrates é um sinal profético que se desenrola diante dos nossos olhos. Em Apocalipse 16:12, a secagem do rio prepara o caminho para os reis do Oriente, simbolizando um novo capítulo no plano escatológico de Deus. O que vemos hoje é um reflexo da fragilidade humana e da iminência do cumprimento das Escrituras. Em Apocalipse 9:16, João descreve um exército de 200 milhões de cavaleiros. Este número impressionante reflete a magnitude do julgamento que se aproxima. As armas que carregam fogo, fumaça e enxofre representam os instrumentos da ira divina, como em Gênesis 19:24, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Esses eventos não são meras calamidades naturais. São manifestações do poder de Deus, como visto em Isaías 66:15. Porque, eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um turbilhão, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Os 200 milhões de cavaleiros são descritos com detalhes assustadores. Seus cavalos, com cabeças semelhantes a leões, e caudas que ferem como serpentes, representam uma força que ultrapassa o entendimento humano. Alguns estudiosos sugerem que essas imagens apontam para realidades espirituais, enquanto outros as interpretam como avanços tecnológicos usados para a destruição em massa. Vivemos em uma era onde a tecnologia está tão avançada que pode ser usada para o bem ou para o mal. O exército descrito na sexta trombeta poderia ser uma metáfora para as armas de destruição em massa que hoje possuímos. A humanidade, ao invés de buscar sabedoria e equilíbrio, corre em direção ao caos, guiada por sua própria arrogância. Apocalipse 9, 20 e 21 destaca uma verdade perturbadora, e mesmo diante de tamanha destruição, muitos não se arrependem de seus atos. Persistem na idolatria, nas imoralidades e nos crimes. Este é o reflexo do coração humano endurecido, como descrito em Êxodo 7:3, quando Faraó se recusou a ouvir o chamado de Deus. Os ídolos podem ter mudado de forma, mas continuam a afastar a humanidade de Deus. Em Romanos 1:25, Paulo alerta que muitos trocam a verdade de Deus pela mentira, adorando a criação em vez do Criador. Essa é a tragédia do coração humano. Mesmo em meio ao juízo, o amor de Deus permanece. Como em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O toque da sexta trombeta é um lembrete do amor e da justiça de Deus. É um chamado urgente para que todos se voltem para Ele antes que seja tarde demais. O juízo é certo, mas a misericórdia de Deus ainda está disponível para aqueles que o buscarem de todo o coração. A Apocalipse 9 nos lembra que o juízo é uma realidade, mas também uma oportunidade. Como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você escolherá diante desse chamado final?